As duas últimas do Giro de Notícias. O STJD manteve a suspensão de Vitor Gabriel, zagueiro que foi expulso e fraturou a tíbia do Gabriel Peck. A decisão implica que o Vitor Gabriel só voltará a ter condição de jogar a partir do momento em que o Gabriel Peck estiver treinando com o elenco no Cruzeiro. E o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, resolveu explicar as vendas de atletas. O Cruzeiro negociou Kaique, Cauã Prats e Christian. Abre aspas para Pedrinho BH, o Cruzeiro precisa ter um equilíbrio. Nós fizemos muitos investimentos, algo que nenhum outro clube fez nos últimos anos. Subimos o patamar do Cruzeiro, então as pessoas têm que entender que as coisas são difíceis. Nós queríamos vender o Christian, não queríamos vender o Christian, o Kaique, mas teve as propostas. A vida pessoal dos atletas também conta. Precisamos olhar o lado do jogador. Cheguei a contar para vocês que das 5 janelas de transferência do Cruzeiro sob o comando de Pedro Lourenço, nas outras 4 o Cruzeiro gastou muito mais do que embolsou com vendas de atletas. Nessa janela, porém, o saldo é positivo pro Pedrinho BH, cerca de 120 milhões de reais no azul. Entre vendas e compras, há um lucro, há uma receita para o Pedrinho BH de 120 milhões. Com a lembrança de que o Kaique foi para o Como por 82 milhões de reais, o Cauã Prats foi para o Dortmund por 75 milhões, enquanto o Christian foi negociado com o Krasnodar por 53 milhões de reais. Em contrapartida, o Cruzeiro comprou o Peck por 63 milhões e o Rojas por 32 milhões. A preparação do Cruzeiro para jogo contra o Mirassol, e já tem também o pensamento lá na frente, não tem como negar, Gabriel. O pensamento está lá também na Copa Libertadores, pensamento do Flamengo, e tem reforços, no plural, na área. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Elton. Boa tarde para todo mundo ligado na tela da Band. Pois é, reforços. Vamos por partes, né? Vamos começar então com notícia boa vindo do departamento médico. Cássio e Léo Aragão treinaram pela primeira vez com a equipe aqui na Toca da Raposa. Eles que foram liberados recentemente pelo departamento médico ainda estão na transição, Elton. Treinaram de forma parcial, no entanto, é boa notícia que principalmente o Cássio, né, o Gigante Celeste, está nessa reta final de recuperação de uma lesão séria no joelho. Agosto, a expectativa, né, que nessa segunda quinzena de agosto o Cássio já possa voltar a ser relacionado para as partidas. Agora, sobre reforços, hoje também teve treino, teve trote de estreia para João Costa, jovem de 21 anos que chegou ao Cruzeiro recentemente. Também o Wesley, um jovem revelado pelo Corinthians, treinando aqui na Toca da Raposa. Lúcio Rodrigues, que teve a sua apresentação oficial hoje aqui na imprensa, na Toca da Raposa. Mas antes disso é bom destacar alguns elementos do treinamento, Elton, porque deu para acompanhar um trabalho de finalização. O torcedor cobra, o pessoal tá errando a pontaria, tem que finalizar mais, tem que finalizar mais. Bom, os jogadores que não atuaram na última quarta-feira ficaram aqui na Toca, fizeram um trabalho no campo aqui na Toca. Os titulares, como Fabrício Bruno, Caio Jorge, Matheus Pereira, passaram por um trabalho interno na academia. Então os reservas passaram por esse trabalho aqui no campo e teve treino de finalização. E aí um destaque que vale ser dado é que, bom, para começar, o João Costa cabeceia bem, deu para notar que o rapaz não tem problema nenhum em cabecear a bola, tem uma precisão até boa. O Cássio pareceu bem recuperado debaixo das traves. E o destaque assim para o torcedor celeste que está acompanhando é o Cauã Moraes. Ele estava treinando cruzar as bolas com a perna esquerda, lembrando que ele é destro, mas ele estava treinando a perna esquerda porque ele já é o reserva da lateral esquerda. Ele já é contado assim, ele e Vidalba estavam jogando, fazendo essa função para cruzar a bola para finalização. Agora, Lúcio Rodrigues, reforço, 23 anos, muito jovem, mas também com muita rodagem. Estava no futebol do Oriente Médio, né, no Neon SC, mas antes brilhou com a camisa do Bahia. E ele deu uma entrevista coletiva aqui, claro, apresentação oficial, falando primeiro sobre a alegria, né, de chegar na Toca e vestir a camisa do Cruzeiro. Vamos ouvir. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Pedrinho, pela gestão, a Bruno, por manter contato muito tempo. Falamos quase todo dia para que acontecesse. A verdade é que estou vindo a um clube muito grande, o maior do Minas, com uma torcida incrível. A verdade é que, bom, eu já joguei em contra, né? Sentia a pressão, agora poder jogar com eles é um privilégio para mim. Acho que somos todos privilegiados de estar aqui nesse clube. A verdade é que é um clube muito grande, também empresários pela gestão. Estou muito contente de estar aqui. Sei que tem uma responsabilidade muito grande de vestir essa camisa, mas acho que o grupo também me acolheu muito bem.
fui muito bem recebido, então estou muito feliz de estar aqui, muito ansioso para fazer minha estreia, para poder ajudar o time, o que eu puder. E a verdade é essa, com minha família estamos muito felizes, sei que é um préstamo por um ano, mas eu vou tentar fazer o melhor para poder ficar aqui. Pois é, Elton, então, Lúcio, agora apresentado oficialmente, importante falar que está todo mundo ansioso para ver o novo reforço do Cruzeiro, né, que tem um contrato assinado de empréstimo por uma temporada, entrar em campo, mas ele também aproveitou para descrever as características dele, né, como jogador. Vamos conferir. Eu estou pronto, já fiz a pré-temporada com meu clube, ainda o jogo oficial há setembro já que não jogo, mas eu estou pronto, estou com vontade, estou ansioso para estrear. E não falei o time de a posição que Arthur quer me colocar, mas eu já falei que onde ele decida me colocar, eu vou jogar, tanto pela esquerda, pela direita, na frente, onde ele precisar. Eu já joguei muito tempo em qualquer das três. Pela esquerda, pela direita, centralizado, o Lúcio Rodrigues está disponível para jogar, o nome dele já apareceu no bid, assim como João Costa e Wesley. Então os reforços do Cruzeiro já bidaram, estão registrados e à disposição do técnico Arthur Jorge. Volto com você, Elton, aí no estúdio. Segura mais um pouquinho aí para mim, Gabriel, que eu quero te fazer uma pergunta sobre observação sua mesmo. O Cruzeiro enfrenta o Mirassol, né, no domingo, 11 horas da manhã, e tem o confronto contra o Flamengo. Eu estou colocando as duas coisas juntas, porque já está nesse momento dessa expectativa. Se meses atrás a gente já falava sobre o jogo entre Cruzeiro e Flamengo, agora que entra na semana a gente vai falar bem mais. Que tipo de observação você teve aí acompanhando o treinamento, ou a atividade que você acompanhou, sobre um possível Cruzeiro para o domingo, mas que pode estar refletindo na quarta? Por exemplo, a ausência de algum jogador ser poupado, pelo seu feeling aí, o que você imagina? Um time bem diferente contra o Mirassol para resguardar ou preservar algum jogador importante para o jogo contra o Flamengo? Quero saber de feeling mesmo, você que está acompanhando aí de perto. Olha, porque os jogadores ficaram fazendo um trabalho interno, né, a equipe de titulares do último duelo contra a Chapecoense dentro do Mineirão. Espero que o Arthur Jorge vá repetir a equipe titular, ele que tende a dar sequência, né, para muitos jogadores, apesar de deixando esticar a corda ali, não sei se seria o termo correto nesse momento, mas ele costuma apostar em um time titular. Os jogadores principais foram poupados de mais um trabalho aqui, então, mais uma vez, trabalho interno, fortalecimento. Então, imagino que vá repetir os titulares. No entanto, algumas peças ali, claro, não vou poder jogar. O Matheus Henrique, por exemplo, está suspenso, também passou um fratura no nariz, mas não preocupa. E atualização também, Wanderson, ele não fez o trabalho aqui no campo, porque ele está tratando de um problema dermatológico, não tem mais detalhes, simplesmente informaram que é um problema dermatológico. No entanto, imagino que Arthur Jorge vai repetir os titulares. E aí, quem não tiver com o famoso CK alto, né, quem não tiver com os indicadores apontando para possíveis lesões, vai ser mantido para o jogo duro contra o Flamengo na quarta-feira. Gabriel, muito obrigado mais uma vez. Eu levantei essa bola para você porque vai ser através dela que eu vou começar a tocar a bola aqui com a turma que tá com a gente. Gabriel, sempre passagem imediata. Chamou, falou, tá bom? Um beijão, um abração e até a próxima. Então vamos seguindo. Luciano Dias. Boa noite. Que satisfação, tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo, Luciano? Eu vim aqui prestigiar esse Mas que alegria. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Alegria. Betinho Marques. Quanto tempo? Eu já nem sei mais o que é meu. Você levantou a E bola. tem um capital. Capital inicial. Capital inicial. Era bom, né? Não, O Dinho. nosso querido Ouro Preto. poeta. Tamo junto. Bom demais estar aqui com Essa é vocês. fera. Tiagança, aquela E aí? lança. Bom? Bom? Na paz. Tranquilão. Vamos ver, já vou começar com você mesmo, já vou em cima. Eu fiz a pergunta, você acompanhou eu fazendo a pergunta para o Gabriel sobre que jogadores vamos ver, que tipo de mudança podemos ver no Cruzeiro, que vai enfrentar a equipe do Mirassol no domingo, 11 horas da manhã, mais de 40 mil ingressos vendidos. Mais de 44. Mais de 44, atualizado pelo Valuzão. Mais de 44 mil ingressos vendidos para esse jogo, 11 horas da manhã. Dia dos Pais, né? Sim. Dia dos Pais, então é um dia bom aí para dar um presentão pro pai. Irei voltar de aqui acompanhar. bancada nesse jogo depois de quase 4 anos. Você vai? Boa. Opa, coisa boa. Valu na área, hein, gente? Então tá avisado aí, meu povo.
novo, ó. Valuzeiro na área, lá nas arquibancadas. Sabe o tá? que eu fiz pra ele? Arquibancadas. Eu ofereci pra ele um camarote e não quis, não. Não, é que aí Falou, junto com o gosto de povo. arquibancada. E aí com o povo. Se Certíssimo. tivesse geral, o Valu tava na geral. Estaria. irmão. Estaria na Os geral. últimos 3 anos de Mineirão que existiu no geral, foi todos os jogos de geral. Certíssimo. E é isso que certíssimo. oxigena a alma, tá? É. Ô, saudade, viu? Quem não viu não sabe o que é. sabe. Balu, repita a pergunta. Veremos um Cruzeiro diferente daquele que vimos no último jogo? Pensando no jogo contra o Flamengo ou não, por circunstâncias? Boa tarde, Elton. Boa tarde a todos no estúdio, a quem nos assiste. É diferente, claro, quando você fala a respeito das peças, né? Porque o torcedor espera, de fato, um Cruzeiro com aquela mesma atitude, aquela mesma intensidade que demonstrou contra a equipe da Chapecoense, sabendo que é o Mirassol, um adversário muito complicado, mesmo que o Mirassol tenha saído agora há pouco tempo do Z4, né? Mas é uma equipe que, comandada pelo Rafael Guanais, diferente da Chapecoense, vai se defender, mas o Mirassol vai para jogar. O Mirassol é uma equipe que desde o ano passado a gente viu. O Mirassol não tem medo de jogar contra ninguém. Essa é uma realidade dessa equipe do interior de São Paulo. Eu tô esperando muitas mexidas, Elton. Muitas? O Matheus Henrique tá fora. Então o Romero, que tá fora do jogo contra o Flamengo, para mim será titular. O Fagner tá fora do jogo contra o Flamengo, suspenso. Deve ser titular no lugar do William, que atuou como titular contra a Chapecoense, mais uma boa partida do William. Acho que mais uma mexida. Eu acho que o Jonathan Jesus volta no lugar do João Marcelo. Só aí já foram 3 mexidas, Elton. E eu acho que podem acontecer mexidas no meio-campo. Ele pode iniciar, talvez, com alguém no lugar do Gerson. Aí vai depender da fisiologia, tá? Eu acho que os lados do campo são os que eu menos penso em mexidas. Imagino que o Arroio deve seguir. Pelo lado esquerdo, aí é ver como foi a recuperação de cada um. Ele pode voltar a começar com o Felipe Moraes, dessa vez o Felipe Moraes começando a primeira partida em casa, como começou contra o Coritiba, ou pode manter o Kaique Kenji e Matheus Pereira e Caio Jorge. Eu acredito que sejam mantidos, acredito que o Rojas inicie, mas não jogue o jogo inteiro. Enfim, vai por aí, Elton. Então, de cara, eu já imagino pelo menos 3 mudanças. O Fagner voltando, a volta do Romero e o Jonathan Jesus voltando. E daí por diante, abrem-se possibilidades a observar como está a situação do Gerson, enfim. Mas é isso, eu estou esperando pelo menos de 3 até 4 ou 5 mudanças, Elton. Sabe o que é interessante, Elton? Quando o Cruzeiro retornou naquele jogo contra o Internacional, se a gente pegar o elenco todo, o time todo, basicamente, quem não rodou ou quem não descansou uma partida ou outra, Fabrício Bruno e Caio Jorge. Os demais, por suspensão, ou por ser preservado, ou por lesão, os demais foram preservados. Então, ele conseguiu rodar o elenco nesse período. Sempre ali 2 jogadores. Gerson também, me lembra O dele? Gerson foi suspenso contra o Botafogo, ele e o Contra o Matheus Pereira. Botafogo, ok. Tá certo, então, certinho. conseguiu rodar o elenco, descansar o elenco nessas partidas que foram sequentes aí. Então, acredito que o Fagner na lateral direita é um processo mesmo, porque o Fagner geralmente faz 2 partidas, o William a outra. E o Fagner está suspenso contra o Flamengo. Então, basicamente, volta contra o Mirassol, não jogou no meio de semana. E aí volta ali, naturalmente, o Jonathan Jesus para a zaga. Se tivesse o Vídea Real, talvez o Caio Jorge descansaria nesse jogo, mas não tem o Vídea Real. Por isso o Caio Jorge deve começar jogando. Então é por aí, Elton. Não vai fazer tantas mudanças. O que é muito legal desse Cruzeiro é que todo mundo que entra sabe onde tem que atuar certinho, porque é um time fácil. Esses reforços que chegaram agora, é muito fácil entrar nessa filosofia de trabalho do técnico Arthur Jorge, porque é um time que você sabe o que faz, que tem padrão de jogo. É mais fácil assim. Vamos juntos com as primeiras do dia neste sabadão, véspera de jogo importante em Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 11 da manhã, o Mineirão vai receber mais de 55 mil torcedores. Atenção, torcedor do Cruzeiro, porque os últimos ingressos estão aí à disposição. Teve a promoção do sócio para o Dia dos Pais. O Mineirão vai estar lindo e que possa vir aí uma vitória do Cruzeiro, porque o Cruzeiro neste momento tá de olho em G5, em G4 da Série A do Brasileirão. Lembrando que o Cruzeiro vai estrear a camisa de número 3, hein? Tem até muita gente aí que fala que camisa de número 3 não costuma dar tanta sorte assim, mas que a história seja diferente, que o Cruzeiro possa buscar os 3 pontos diante da equipe do Mirassol. É um jogo fundamental aí para o Cruzeiro neste momento da temporada. O Cruzeiro que vem de classificação sobre a Chapecoense e agora tem a retomada do Brasileirão e no meio de semana o duelo de ida contra o Flamengo pelas 8ª de final
da Copa Libertadores. O Cruzeiro ontem treinou, foi um treino aberto para a imprensa. Podemos acompanhar a atividade que teve os 3 reforços trabalhando com o grupo. Os titulares ficaram em um trabalho interno e foram a campos reservas com a presença de João Costa, com a presença de Wesley e com a presença de Lúcio Rodrigues. Os 3 estão regularizados, à disposição do técnico Arthur Jorge, quem sabe, os 3 podendo ser aí, cada um ser relacionado para ficar como novidade. Aí é aguardar o que vai fazer o Arthur Jorge em termos de estreia no time do Cruzeiro. O Wesley vai jogar com a camisa 20, João Costa com a camisa 67 e o Lúcio Rodrigues com a camisa de número 97. Fica a dúvida para este sábado sobre Marquinhos e Wanderson. Jogadores não foram a campo nesta sexta-feira. O Marquinhos por causa de um quadro febril e o Wanderson por causa de questão dermatológica, foi o que informou ao Cruzeiro. Matheus Henrique é desfalque certo neste domingo, cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo que recebeu lá em Curitiba, na vitória sobre o Coritiba, e bom que ele vai ter alguns dias aí para se recuperar da fratura que sofreu no nariz, por mais que na quarta-feira, diante do Flamengo, Matheus Henrique, ele deve jogar com a máscara de proteção, já que teve a fratura diante da Chapecoense. Neisser Vidiarreal ainda não voltou aos treinos com o grupo, está bem se recuperando e muito perto aí de retornar às atividades na Toca da Raposa 2. Fica a expectativa para a próxima semana. Goleiros Cássio e Léo Aragão, nessa sexta-feira, eles fizeram o primeiro trabalho parcial com o grupo. O Léo Aragão vinha de uma lesão muscular desde que estava emprestado ao Avaí. O Cássio, o longo processo de recuperação da cirurgia que ele fez em março para reconstruir ligamento cruzado anterior do joelho. O goleiro Cássio cumprindo aquilo que a gente tinha falado sobre uma liberação aos treinos com o grupo de forma 100% participando da atividade. A expectativa é para o segundo semestre deste mês de agosto. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.